a ressurreição dos mortos e o corpo ressuscitado. Neste vídeo, vamos falar sobre o dia em que Jesus Cristo voltará na sua segunda vinda e irá ressuscitar as pessoas que morreram crendo nele com o corpo glorificado. O apóstolo Paulo fala isso na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15. Ele faz lá o capítulo inteiro falando sobre a ressurreição dos mortos e do corpo glorificado. Como será este corpo glorificado por Jesus Cristo no dia da ressurreição? Neste vídeo vamos tratar deste assunto com esse tema e outros vídeos. Nós vamos falar sobre a ressurreição dos mortos e do corpo glorificado. Na volta de Jesus, o corpo vai ser transformado e glorificado no abrir e piscar de olhos, e todos os que creram em Jesus vão ser ressuscitados para a vida eterna, e os ímpios vão ser ressuscitados para a condenação eterna. O corpo vai ser glorificado, aí o nosso corpo vai ser transformado no abrir e piscar de olhos. Aí o nosso corpo vai ser igual de Jesus Cristo, com 33 anos de idade, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem... vai ser só felicidade. Quando a pessoa morre, ela na verdade assume um estado de inconsciência até o dia do juízo final. Então é como, tipo assim, morri, eu tô esperando ali até chegar o dia que Deus vai resolver. Inconsciente, que Paulo fala em Tessalonicenses assim, será como um abrir e fechar de olhos ao soar da última trombeta. O que Paulo quer dizer com abrir e fechar de olhos? É um piscadela. Morreu, juízo final. Ah, mas eu passei 100 anos morto. Piscar de olhos. Eu passei 50 anos morto. Piscar de olhos. Eu passei 300 anos piscar de olhos. Você passou um milênio. Piscar de olhos. Aí quando Cristo voltar, é que vai ter aqueles que vão ser jogados do lago de fogo e enxofre. Vai ser assim, Nossa, um arrebatamento assim mesmo, feio. Eu acredito na volta literal de Cristo visível no céu, e ele vai separar os bodes das cabras, como ele fala. Por que vai ser tão, entre aspas, cruel assim? Por que vai ser tão explícito o sofrimento? Na verdade, aquele sofrimento explícito vai ser a própria angústia da ausência de Deus. A de Cristo é real. Agora, irmãos, quero que lembre do evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram e no qual continuem firmes. A mensagem que anunciei a vocês é o evangelho por meio do qual vocês são salvos, se continuarem firmes nele, a não ser que não tenha adiantado nada vocês crerem nele. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. Em seguida apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. Por último, depois de todos, ele apareceu também a mim como para alguém nascido fora de tempo. De fato, eu sou o menos importante dos apóstolos, e até nem mereço ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a graça que ele me deu não ficou sem resultados. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais do que todos os outros apóstolos. No entanto, não sou eu que tenho feito isso, é sim a graça de Deus que está comigo. Assim, não importa se a mensagem foi entregue por mim ou se foi entregue por eles. O importante é que foi isso que todos nós anunciamos, e foi nisso que vocês creram. Nós também ressuscitaremos.
Se a nossa mensagem é que Cristo foi ressuscitado, como é que alguns de vocês dizem que os mortos não vão ressuscitar? Se não existe a ressurreição dos mortos, então quer dizer que Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não for ressuscitado, nós não temos para anunciar nada, e vocês não têm nada para crer. E mais ainda, nesse caso, estaremos mentindo contra Deus, porque afirmamos que Ele ressuscitou Cristo. Mas se é verdade que os mortos não são ressuscitados, então Deus não ressuscitou Cristo. Porque se os mortos não são ressuscitados, Cristo também não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão, e vocês continuam perdidos nos seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. A ressurreição dos crentes. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado, e isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Assim como por estarem unidos com Adão, todos morrem, assim também por estarem unidos com Cristo, todos ressuscitarão. Porém, cada um será ressuscitado na sua vez. Cristo, o primeiro de todos, e depois os que são de Cristo, e depois de quando ele vier. E então virá o fim. Cristo destruirá todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes, e entregará o reino a Deus, o Pai. Pois Cristo tem de reinar até que Deus faça com que ele domine todos os inimigos. O último inimigo que será destruído é a morte. As Escrituras Sagradas dizem: Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. É claro que dentro dessas palavras, todas as coisas não está próxima. Não está próxima. O próprio Deus que põe tudo debaixo do domínio de Cristo. Mas quando tudo for dominado por Cristo, então o próprio Cristo, que é o Filho de Deus, se colocará debaixo do domínio de Deus, que pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. Então Deus reinará completamente sobre tudo. Pensem agora nas pessoas que são batizadas em favor dos mortos. O que elas esperam conseguir? Se os mortos não são ressuscitados, por que é que as pessoas se batizam em favor deles? E quanto a nós, por que é que nos colocamos em perigo a toda hora? Irmãos, eu enfrento a morte todos os dias. Se afirmo isto, é pelo orgulho que tenho de vocês, pois estamos todos unidos com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aqui em Éfeso, eu lutei contra inimigos como se lutasse contra animais selvagens. Porque a volta do Filho do Homem será semelhante aos dias de Noé. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, casavam-se e davam-se em casamento. Quando veio o dilúvio, todos os levou. Parece que nós não estamos vivendo a luz da realidade da volta de Jesus, a luz da brevidade da vida. Você já viu quantos anos você tem? Você já viu as dores que apareceram no seu corpo? Você já viu como estão seus pulmões, seus rins? A brevidade da vida, a vida passa como um sopro. Segundo, a morte súbita. Você sabe se é o último sermão que você vai ouvir. Você está se preparando para a vida breve, ou para a morte súbita, ou para a volta de Jesus. Temos que andar à luz dessas três realidades. Primeiro, a brevidade da vida, a vida passa como um sopro. Segundo, a morte súbita, podemos morrer a qualquer momento. Terceiro, viver tendo em mente a iminente volta de Jesus. Jesus vai voltar. Jesus nos manda nos preparar. Quando Jesus voltar, o nosso corpo vai ser glorificado igual de Jesus. Nós não teremos pecado. O nosso corpo será igual de Jesus.
não teremos mais a ambição egoísta, a inveja, a imoralidade sexual. O nosso corpo vai ser instinto do pecado. O pecado vai ser liberto do nosso corpo e seremos igual a Jesus Cristo, sem pecado e sem mancha. No Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecou, eles sofreram a morte espiritual, eles ficaram longe de Deus devido ao fruto proibido que Satanás enganou Eva, a raça humana, e Jesus teve que vir para libertar o homem do pecado e morrer pelos nossos pecados e salvar o ser humano da condenação eterna. Não tem jeito de ver poder se não orar. Não tem jeito de vencer o pecado se não orar. As potestades não vão ser destronadas se nós não orarmos. Não vai haver mudança. Você vai continuar essa mulher sensual, iracunda, mundana e carnal. E você será esse homem covarde que não tem expressão nenhuma no mundo espiritual, cujos demônios dão gargalhadas de você. Por isso que aconteceu muitos pecados nas histórias da Bíblia, de avareza, luxúria, imoralidade sexual, ambição egoísta. E a ressurreição do corpo vai ser quando Jesus Cristo voltar. Aí o nosso corpo vai ser do corpo corruptível para um corpo incorruptível. Aí vai ser igual ao de Jesus Cristo, sem pecado. O pecado vai ser extinto do corpo do ser humano. O que vai para o inferno? É a alma? É o espírito? O que é? Boa pergunta. São os dois. Se o ímpio morre hoje, o corpo vai para a sepultura. A alma já vai para o inferno, só que só vai a alma. Quando houver a ressurreição, Jesus volta, ressuscita tanto os justos como injustos. Aí a alma e o corpo se unem. Corpo espiritual ou corpo físico? Não, corpo físico. Esse corpo que foi decomposto, ele vai ser recomposto e vai se unir à alma. Aí tanto é que Jesus não ressuscitou. Jesus não ressuscitou só a alma com o corpo. Tomé não duvidou? Bota aqui, Tomé. Veja que veja que uma alma não tem corpo. Aí o que vão ser lançados no inferno, Vilela? Tanto alma quanto corpos. Só que corpos agora indestrutíveis. Eles vão até querer morrer no inferno, mas não vão achar morte lá, não vai haver morte. Corpos indestrutíveis, corpos feitos apenas para punição. Então são as duas coisas. Isso se dá na ressurreição, na volta de Jesus. E nós temos a condição de pecado que nós herdamos de Adão e Eva pelo fruto que eles comeram. As mazelas, nós sofremos doenças, deficiência. Eu vou ler agora Gálatas 5. É viver no espírito, não na carne. Quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade, sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os excessos de raivas, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e as outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus.
mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus que nos deu a vida controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos nem provocar ninguém, nem ter inveja um dos outros. O que eu entendi desse texto é que a natureza humana e o Espírito de Deus, eles se confrontam. O Espírito de Deus é o que? A longanimidade, a bondade, a benignidade, a mansidão e a natureza humana é a ambição egoísta, imoralidade sexual, as farras, as bebedeiras. Eles se confrontam todo dia. Mas quando Jesus voltar, a natureza humana ela vai ser extinta do coração do homem e vai ser liberta do pecado, e nós teremos o corpo glorificado igual de Jesus Cristo. O que vai para o inferno? É a alma? É o espírito? O que é? Boa pergunta. São os dois. Se o ímpio morre hoje, o corpo vai para a sepultura. A alma já vai para o inferno, só que só vai a alma. Quando houver a ressurreição, Jesus volta, ressuscita tanto os justos como injustos. Aí a alma e o corpo se unem. Corpo espiritual ou corpo físico? Não, o corpo físico. Esse corpo que foi decomposto, ele vai ser recomposto e vai se unir à alma. Aí, tanto é que Jesus não ressuscitou. Jesus não ressuscitou sua alma com o corpo. Tomé não duvidou? Bota aqui, Tomé. Veja que veja que uma alma não tem corpo. Aí o que vão ser lançados no inferno, Vilela? Tanto alma quanto corpos. Só que corpos agora indestrutíveis. Eles vão até querer morrer no inferno, mas não vão achar morte lá, não vai haver morte. Corpos indestrutíveis, corpos feitos apenas para punição. Então são as duas coisas. Isso se dá na ressurreição, na volta de Jesus.